Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 23, dos versículos 15 até o 17. Eu sei que Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui essa noite, que o Senhor vai falar conosco. Quem crê assim? Glória a Deus. Deus abençoe, prazer também estar com os irmãos que não nos conheciam. Nesse ano está fazendo, se não me equivoco, 12 anos que nós não estamos mais aqui na sede. 12 anos, né? Faz bastante tempo. Já era para os irmãos ter esquecido, né? Já era para os irmãos ter esquecido, mas não esqueceram ainda, né? Tá bom, glória a Deus. Os irmãos estão bons de memória. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Vou ler o 15 até o 17, está ali na tela também. E Davi, olha que versão linda, irmão, diferente da minha. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor e disse: longe de mim, Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Amém. Por favor, volte ao seu lugar e sente-se para ouvir a palavra de Deus. Os últimos capítulos da carta ou do livro histórico de 2 Samuel contam os feitos heróicos dos homens que andavam com Davi e também de Davi. Contam as valentias, as coisas extraordinárias que eles fizeram, seus atos heróicos, numera e fala o nome de alguns deles, de maneiras que traz à tona uma história que estava talvez até esse capítulo não contada, mas o escritor sagrado, ele faz questão de trazer à tona esse histórico daqueles homens que andavam com Davi. Davi, irmãos, ele com certeza, ele é um dos personagens mais sensacionais que nós vamos conhecer na Bíblia e, por que não dizer, na história da humanidade. É sensacional esse personagem chamado Davi. Só para você ter uma ideia, o nome mais falado na Bíblia, qual é, irmãos? Jesus. Você estava com dúvida? É Jesus, tá? No Google também, tá? Em tudo quanto é lugar. O nome mais falado na Bíblia é Jesus. Fala o nome dele aí, fala o nome dele. O nome mais falado é Jesus, o nosso amado, aquele que nós amamos. O nome mais falado da Bíblia é Jesus. E o segundo nome mais falado é Davi. Você acredita? O segundo nome mais falado da Bíblia, Joia, é Davi. Por quê? Porque esse personagem é sensacional, ele é maravilhoso, irmãos. E ele fez coisas extraordinárias. E ele nos representa diante de Deus. Tem umas coisas que Davi fez que a gente fala assim, ó, é isso que eu queria estar fazendo para Deus. Outras coisas que ele fez, a gente pensa, é isso que eu vou fazer para Deus, né? Um dia. E aqui nessa parte da história, tem algo aqui, também em 1 Crônicas capítulo 11, repete a mesma história, fala o nome dos personagens, é algo muito maravilhoso, é uma história linda, e que nós podemos tirar lições muito preciosas e especiais para as nossas vidas, nessa noite da família, nessa noite especial em que nós estamos reunidos. Você sabe, eu sei, que nós somos seres emocionais. Alguém disse, é verdade, irmãos, que nós, preste atenção nisso, nós não somos seres racionais que têm emoções, não, nós somos seres emocionais, que às vezes pensa, que às vezes raciocina, que às vezes faz alguma lógica, mas que na maioria do tempo nós estamos embriagados, se eu posso usar essa palavra,
nós estamos assim, debaixo de uma química do emocional. O emocional fica dominando a nossa mente, os nossos pensamentos, tudo quanto é coisa. A gente é dominado pelas nossas emoções. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, vem uma bênção, mas também vem uma situação que precisa ser controlada. Porque se as minhas emoções me controlarem completamente e faltar a lógica, faltar o bom senso, faltar o equilíbrio, é claro que eu vou caminhar por um caminho perigoso, que vai pôr em risco tanto a minha vida, como a vida daqueles que estão ao meu redor. Então, é mais do que necessário controlar, tomar o controle das minhas emoções, gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções, senão vou viver triste com o passado, ansioso com o futuro, estressado com o presente, senão eu vivo com uma expectativa, né? Como disse aqui o Paulinho antes de mim, eu vejo uma notícia, né? E hoje, meu irmão, não precisa mais, né? A notícia, né? Anda atrás da gente, a gente não anda mais atrás dela. Então, meus irmãos, é mais do que necessário que nós tenhamos em controle as nossas emoções. Dito isso, eu quero entrar no texto com os irmãos aqui. Nós vemos uma história maravilhosa. Imagina, Davi está refugiado no deserto, numa caverna de Adulão. Ele está lá refugiado. A palavra de Deus vai dizer que com ele estavam aproximadamente 400 homens. Tem um outro texto, quando ele estava a serviço dos filisteus, fala 600 homens. Mas nesse aqui, ali um pouquinho antes, mesmo capítulo, um pouquinho antes, vai dizer que ele tinha 400 homens junto com ele. E falam quem eram esses homens. Os endividados. Olha com quem que Davi andava. Os endividados. O pessoal que tinha um problema, que estava refugiado. Eles não podiam viver em sociedade. Então eles foram se refugiar com Davi, antes que Davi ainda fosse o rei, né, de Israel. Estavam escondidos, estavam refugiados. Havia guerra, era um período de guerra, um período de conflito, era um período belicoso, um período que eles estavam em extrema guerra. E no meio disso aqui, tudo isso aqui está acontecendo, Davi dá um suspiro. Ai, quem me dera. Quem já suspirou assim? Quem me dera. Ele estava na guerra pensando no tempo de paz. Ele estava na guerra desejando. Ele estava com saudade. Imagina, vamos lá, vamos contextualizar. Davi havia nascido em Belém. Ele era de Belém. Então ele conhecia muito bem a água que ele queria tomar. Ele estava com saudade, não da água, porque, né, água boa não tem sabor, não é nada disso. Mas daquele momento de paz, daquela tranquilidade, daquele momento, imagina, ele escreveu o Salmo 23, e lá no meio do Salmo 23, falando sobre o Senhor, diz que o Senhor é que guia mansamente as águas, o quê? Tranquilas. Então, quem sabe, ele estava lembrando do Salmo, ele estava lembrando de um tempo de paz, ele estava lembrando assim, de um período melhor. Meu Deus, que tanta luta, é luta daqui, é luta de lá, é filisteu de um lado, é aperto do outro, em tanta coisa, o rei me perseguindo aqui, né? Enfim, tantas situações, e no meio de tudo isso, ele dá-lhe um suspiro, irmão. Ai, quem me dera. E alguém ouviu. Quem me dera o quê? Que eu pudesse estar lá, bebendo. É igual eu e você, no meio do ano, no meio assim daquela montoeira de trabalho, você dá um suspiro e pensa nas férias. Ai, quem me dera. E pensa nas férias. É algo mais ou menos isso. E o Davi, irmãos, ele teve esse sentimento, uma saudade de um momento melhor. Ele ansiou e quis viver um momento melhor do que aquele que ele estava vivendo naquele momento. E os seus valentes, como diz a palavra de Deus, vamos pensar assim, esses valentes ouviram e saíram sem que Davi soubesse, e a palavra de Deus vai dizer que eles penetraram, eles entraram pelo meio do acampamento dos filisteus, eles romperam. Olha a palavra que usa, romper. O que significa romper? Que havia uma barreira e ela foi
rompida. Eles romperam aquela barreira, ou seja, houve luta, houve sacrifício, alguém se machucou, aconteceu alguma coisa. Eles romperam, pegaram água e trouxeram a água para que Davi tomasse. Quando Davi entende toda a situação, ele diante daquilo, ele diz: não, eu não posso tomar essa água. É só água, Davi? Não, mas o valor dessa água custou muito caro essa água. Igual aquela história da água, né? Água na rua, água no sinaleiro, água cara. Ele disse: não, é muito cara essa água. Então eu vou derramar. E ele ofereceu como uma libação, um sacrifício diante do Senhor. Daí tiramos lições maravilhosas. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Dá amém. Dá amém. Nós também temos sede. Você também tem sede. Você também tem sonhos. Você também tem desejos. Você também tem interesse, sim ou não? Claro que sim. As suas emoções, elas te levam de um interesse a outro, de um querer a outro querer. As nossas emoções também procuram nos dominar e nos levar também a querer alguma coisa ou outra coisa. E nós sempre estamos querendo algo. Fato. Sempre estamos sonhando, seja um sonho grande ou pequeno, algo, enfim, nós sempre estamos desejando algo. E de forma genérica, eu escrevi alguns desejos que são assim, vamos dizer assim, pode ser aplicado a todos nós. Por exemplo, nós temos uma sede, um desejo por paz. Quem não quer ter paz? Quem no meio da luta, no meio da dificuldade, exatamente como Davi, quem não quer ter paz? Quando a gente tem uma crise na família, uma crise no casamento, uma crise nos relacionamentos, quando a gente está vivendo um momento turbulento, quantos de nós, por não dizer todos nós, um desejo ardente de paz existe dentro de cada um de nós, e é muito fácil de identificar que nós vivemos, irmãos, em um tempo, em um período de extrema ansiedade e de conflitos silenciosos, conflitos que às vezes não são declarados, mas eles existem. Se nós olharmos as estatísticas, não vou citá-las aqui por conta do tempo, mas se você olhar as estatísticas, nunca houve tanto divórcio, nunca houve tanta separação das famílias, nunca houve tantas, dificuldades nos nossos relacionamentos. Então, o ser humano, o nosso coração, de forma geral, nem falo da igreja, mas de forma geral, o brasileiro em geral, o ser humano em geral, ele deseja sim, por um tempo de tranquilidade, de reconciliação, um tempo de paz. E querer paz, irmãos, é algo muito bom. Quem quer paz? Eu quero paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz verdadeira vem de Jesus. Há uma sede em cada um de nós, uma sede de paz. Que sede há, pastor? Há uma sede de um sentido, por um sentido e por um propósito. Por incrível que pareça, muitos de nós, muitos irmãos, muitas pessoas estão vivendo sem sentido e sem propósito, e acabam por encontrar na sua trajetória de vida um verdadeiro vazio existencial, e não conseguem desempenhar o seu melhor potencial como ser, como pessoa, como pai, como mãe, como esposo, como marido, ou como aquilo que desejariam ser, simplesmente porque falta uma peça, falta algo ali dentro. E isso é o quê? Um sentido de propósito. Querido, isso parece ruim, mas é bom. É uma sede boa, porque o propósito, quando eu estava começando na fé, alguém disse: o vazio que você tem é do tamanho de Jesus. Jesus cabe bem certinho aí dentro de você. Quem crê assim? Quem crê assim? Esse algo que falta é Jesus. Essa busca que as pessoas estão fazendo, irmão, alguém disse e é verdade, o povo está buscando e não sabe o que, mas nós sabemos, eles estão buscando Jesus. Talvez estão buscando no lugar errado, da forma errada, porque não sabem ainda que é Jesus que eles procuram, mas realmente o que procuram é Jesus. E até muitas vezes nós mesmos nos enchemos de tanta ansiedade, de tantas situações, e temos essa sede, irmãos, essa sede de tranquilidade, essa sede
de sentido, de propósito, e por isso sentimos vazio. Então a sede por uma vida que realmente importa, uma vida que importa para mim, uma vida que importa para aqueles que estão ao meu redor. Quem aqui gosta de ser ignorado? Ninguém. Quem aqui gosta do silêncio do outro? Claro que não. Você quer ser importante, sim ou não? Nem que seja só para minha mãe, mas que eu quero, né? A gente quer ser importante. Há um sentido de importância. E aí vem uma lição também muito grande. Eu preciso dar importância às pessoas que estão ao meu redor. Muita importância. Eu preciso dar, porque a importância dá sentido à vida e à existência do outro. E isso é maravilhoso. Quem está aprendendo algo essa noite pode dar glória a Deus. Há uma sede também em nós. A sede por um tempo melhor. O desejo de escapar das dificuldades atuais, das crises econômicas, morais, né? E de voltar para um tempo de glória e alcançar um futuro de bem-estar. Quem que não pensa, Jesus, que quando meus netos estiverem aqui, todas essas coisas aí que está aí, não vou nem citar para não estragar o culto, né? Já tenham passado e eles, né, têm um futuro maravilhoso. Todos nós temos essa sede dentro da nossa alma. A sede ainda de uma conexão genuína. Nunca tivemos tantos contatos sociais como a nossa geração. Nunca ninguém teve. Nunca ninguém teve tanto contato social como a nossa geração. Nós temos contato. Tem gente aí que está sentada aqui nas cadeiras que tem quase 1 milhão de gente aí seguindo. Não sei se conhece todo mundo, mas tem. Mas tem. Só que, e aquilo que é genuíno realmente? O que nós vemos é uma sociedade doente de tanta solidão. Solidão. No meio de tanto contato social, sentindo solidão no fundo da sua alma. Olha que coisa. É uma sede que nós sentimos. E desejamos a água pura de um bom relacionamento. Às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós, nem com essa a gente consegue ter esse relacionamento sonhado. Imagina com os que estão longe. Então tudo isso se torna uma grande sede. Nós estamos realmente sedentos por aquilo que é autêntico, por aquilo que é puro, por aquilo que é verdadeiro. Oh glória, aleluia. Aquilo que pode nutrir a nossa alma, aquilo que pode fortalecer o nosso espírito. Oh glória a Deus. E a grande lição que nós podemos tirar, irmãos, dessa história é que a sede de Davi não era uma sede de água, ainda que ele precisasse de água, mas era uma sede por aquele tempo, onde os relacionamentos eram melhores, onde as coisas estavam mais favoráveis. Era isso. Aquela versão foi colocada na tela, que versão maravilhosa, né? Diz que ele estava com saudade, e é essa palavra que eu tinha procurado, saudade. Ele estava com saudade de um tempo melhor. Deixa eu entrar aqui no contexto para os irmãos, né? Esse contexto da sede. Então Davi estava numa fortaleza. Davi ele estava num lugar fortificado, e o que ele desejava estava do outro lado, rodeado e guardado pelos inimigos. Essa história aqui é a minha e a sua história. Essa aqui é a nossa história. Imagina, é a história do homem, pastor Fabrício, que tinha tudo num jardim chamado paraíso, um lugar onde Deus o colocou, e ali ele tinha tudo, mas por conta do pecado e de tantas situações ali que aconteceram, ele é expulso agora. E agora o que o homem mais deseja está em um lugar, né, para alguns vamos dizer assim, aqueles que não conhecem a Cristo, inacessível. Inacessível no sentido, terá que ser buscado, terá que ser procurado. Oh glória, essa é a nossa história. Quem é o valente da nossa história? O valente da nossa história é Ele de novo, esse nome lindo que nós acabamos de falar. É Jesus, que pagou um preço de sangue, que rompeu as fortalezas do inimigo, que rompeu todas as coisas, que nos deu condições de saciar a nossa alma. Oh glória!
que nos deu condições de beber de Deus novamente, de estar com o Senhor novamente. Quem está aprendendo alguma coisa, dá glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Muitas vezes nós estamos, eu escrevi aqui, muitas vezes nós estamos cercados de tantas fortalezas, mas o que nós mais desejamos não está ali. Por isso que eu disse, irmãos, precisamos controlar essa química do sentimento, precisamos gerenciar os nossos sentimentos, sabe? Tomar o controle, nos tornar protagonistas, se assim posso dizer, da nossa própria história, e não reféns dela. Às vezes a gente está vivendo, Paulinho, como refém da nossa história. Quando eu era criança, eu era refém de quem não me tratou bem, de quem não me amou, de quem ficou me devendo. Na adolescência me revoltei, fiz um monte de bobagem, e agora eu sou refém de mim mesmo e das minhas escolhas erradas. E aí eu achei outro parecido comigo, porque diz que os se atraem, os opostos, mas é mentira, é os iguais que se atraem. E aí eu encontrei alguém que era igual a eu, e agora nós estamos sofrendo junto. Eu estava sofrendo sozinho, agora a gente está sofrendo junto. Essa é uma história triste, né, irmãos? Mas graças a Deus que Jesus está Jesus está nessa história. Essa não é a história que termina na sede, não. É uma história onde Jesus aparece como a água da vida. Ele escreveu através de João, o Espírito Santo através de João, no capítulo 7. O Senhor, no grande dia, o último dia da festa, Jesus subiu no lugar mais alto e disse: ei, todo mundo aí que tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Oh, glória! Para a mulher do poço de Jacó, ele disse: mulher, se tu beber dessa água, tu sempre vai ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, essa água vai jorrar dentro de ti, vai jorrar até a vida eterna. Oh, glória! Aleluia! Ele é a água da vida. Ele é a água que mata a sede da nossa alma. Oh, glória a Deus! Deixa eu correr aqui. Há alguma coisa tão interessante dentro desse texto, irmãos. A água tinha um preço. A água tinha um preço. Para quem estava dentro de Belém, não tinha preço nenhum, era só ir lá e tirar, era de graça. Mas para Davi, que estava lá no deserto, o preço daquela água era o sangue dos seus valentes, a vida de alguém. E aí vem um pensamento que nós precisamos ter, precisamos carregar, que é: pelo que você está vivendo? É uma pergunta. Vale a pena? A pergunta pode ser ainda mais profunda. Pelo que vale a pena você morrer? Existe algo na sua vida pelo qual vale a pena você entregar a sua vida? Porque se isso não foi encontrado ainda, disse alguém, eu creio que é verdade, se você não tem um motivo para morrer, então você também não tem um motivo para viver. Olha isso. Já encontrei, pastor. É o meu Senhor. É a minha fé. Aleluia. É o Deus que eu sirvo. Quando eu canto, Ele enche o meu coração de alegria. Quando eu oro, eu sinto a presença dEle perto de mim. Quando eu estou aflito, eu peço socorro e sinto que as suas mãos estão me carregando, estão me conduzindo, estão me levando. É Ele, é por Ele, é nele. Oh, glória! Se você já encontrou, então a sua vida faz sentido. Então faz sentido estar andando sobre a face da terra. E o que não faz sentido? Não faz sentido essa ansiedade toda, essa tristeza toda, essa supervalorização dos problemas. Igual aquele negócio da página branca e o ponto preto, está vendo o quê? Só estou vendo o ponto preto. E não consegue ver o resto. Não, irmão, foco no Senhor, foco em Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não tenha medo, não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, não. Seja como os valentes.
a água para você tirar, a água que mata a sede daqueles que você ama. Há algo maravilhoso aqui. Os valentes, no versículo 16, eles foram romper as fileiras dos inimigos para retirar a água para o seu Senhor. Ou seja, como é bom andar com gente valente, irmão. Como é bom ter amigos que sonham os teus sonhos, que desejam o que você deseja. Como é bom repartir a tua vida com alguém que acredita naquilo que você está sonhando. Tem alguém assim na sua vida? Tem alguém? Você tem que amar essa pessoa. Alguém que dá a vida por você? Tem alguém? Ei, você tem que dar a vida por essa pessoa. Porque já pensou? Alguém que reparte. Alguém que o sonho é teu, mas é a pessoa que está lá dando sangue. Você tem que amar e valorizar essas pessoas que estão ao seu redor. Como é bom andar com valentes. E é bom ver aqui as famílias, né? Porque às vezes o valente é uma valente ou um valente. É alguém que está aí do teu lado, suportando as crises, os problemas, as dificuldades, passando por adversidade, subindo montanha, descendo vale, passando escassez, mas valorizando o teu sonho e dizendo: meu amor, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar junto, dá a mão para mim. Eu não vou te deixar pelo caminho, nós vamos caminhar juntos, nós vamos alcançar, nós vamos chegar, Deus vai nos abençoar, Deus vai ouvir a nossa oração. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A transformação do desejo em honra para Deus. Davi realmente é alguém incrível, e eu desejo no meu coração que você saia com essa mensagem ardendo na tua alma, e que você, durante esses dias, você continue pensando nela, pensando nesse homem chamado Davi, nesse moço, nessa pessoa chamada Davi, que foi tão valorizado nas Escrituras e tão valorizado por Deus. Por quê? Porque ele fazia coisas que agradavam o coração de Deus e arrancavam a admiração daqueles que estavam ao seu redor. Não só daqueles, mas também de nós, que hoje estamos ouvindo essa história e apontando para ele, dizendo: alguém que ama o Senhor, alguém que faz as coisas para Deus, um apaixonado, um sonhador, alguém que tem coragem de fazer algo para Deus. E eu quero despertar em você, eu quero que essa palavra desperte em você isso, irmão. Saia da inércia, né? Comece a se movimentar. Eu digo lá na minha igreja, eu digo para os irmãos, a gente começa o movimento na terra e Deus começa o movimento no céu. E tem vezes parece que Deus diz: está tudo pronto aqui, estou só esperando vocês aí. Se vocês começarem a se mexer, aqui no céu também vai começar. Então se começar na terra, começa no céu. Ei, irmão, sai da inércia. É isso que o nosso adversário quer, congelar a gente. Dar uma anestesia, para a gente ficar anestesiado, cheio de medos, de ansiedades, de dificuldades, sempre olhando para aquilo que te desvaloriza, sempre olhando para aquilo que te diminui. Ei, sai dessa visão, meu irmão. Seja um valente de Deus aqui essa noite. Levanta a sua cabeça. Quando você levantar dessa cadeira aí, você não será mais o mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levante para vencer. Se levante para romper os acampamentos dos inimigos que cercam aquilo que sacia a tua alma. Mas entenda, vai ter luta, vai ter batalha, mas a vitória é tua, em nome de Jesus. Quem crê, quem crê, quem crê? Eu escrevi tanta coisa, mas quando eu estava ali, eu escrevi 5 verbos aqui que eu quero passar para os irmãos aqui. Eu não quero passar do tempo ali, pastor Fabrício. 5 coisas que nós vamos ver nesse texto aqui, na atitude de Davi, que podem ser aplicadas diretamente na nossa vida, que podem transformar todo esse nosso sentimentalismo negativo em algo que vai trazer transformação, cura e milagre para a nossa vida. Quem quer ouvir, dá glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos ver, Davi, ele valorizou. Primeiro verbo é valorizar. Ele valorizou aquela água. Quando ele recebeu, ele disse: que é isso? Senhor, é água da fonte, da cisterna
de Belém, aquela água que o Senhor disse, quem me dera, é a água. Davi disse, meu Deus, isso é muito valoroso, isso tem muito valor. Deixa eu trazer um pensamento aqui para os irmãos. Irmãos, a nossa geração tem tanta coisa, a gente está ficando quase igual americano, guardando o carro na rua, para as coisas caberem na garagem. Nós estamos assim. Irmãos, a gente tem tanta coisa, tanta bugiganga, tanta situação na nossa vida, que a gente valoriza. E às vezes as coisas que realmente tem, se tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor, né, pastora? Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Tem coisas tão valiosas na nossa vida, que a gente precisa parar tudo assim e começar a reconhecer o valor. Quem não conhece o valor das coisas, não sabe agradecer, não sabe ser grato, não sabe glorificar a Deus pelo valor daquilo que tem. Né? O missionário está aqui, né, missionário? Desculpa citá-lo, mas né, o missionário vai lá na realidade da África e depois vem na realidade do Brasil, né? Aí olha para nós e fala assim, ó, tudo gordinho aí, falando que não tem nada, né? Tudo comeu churrasco hoje meio-dia com maionese, e o meu povo lá foi um pãozinho com qualquer coisa. Ei, irmãos, a gente tem que valorizar, porque se a gente não valorizar, a gente não dá glória a Deus, e a gente precisa valorizar. O Davi olhou para aquela água e disse, tem valor. Sabe que tem uma parábola na Bíblia, ou 3 parábolas, tem um capítulo sobre as coisas que foram perdidas, capítulo 15 de Lucas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho que é chamado pródigo. Que significa pródigo? Aquele que não sabe o valor. Olha, pródigo. Então, tem muito crente pródigo, ou seja, Deus te dá, você não sabe o valor que tem, joga fora. Deus te dá, você não sabe o valor que tem, trata de qualquer jeito. Tem coisa que a gente quis tanto, desejou tanto, chegou na nossa vida agora e a gente não dá nem valor. Ei, meu irmão, dá valor para as coisas que estão ao seu redor. Primeira coisa que vai fazer a gente entender, irmão, o valor daquilo que enche a nossa alma. Você precisa valorizar, dá valor. Dá valor para o culto, dá valor para a palavra de Deus, dá valor para o teu momento de oração, dá valor para a presença do Espírito Santo na tua vida, dá valor para a sua família. Não existe nada melhor. Pastor, a gente é uns 5 assim, mas a gente é tudo atrapalhado. Mas esses atrapalhados aí, é você. Você não é sem eles, eles não são sem você. Né? Eles são lindos, você é linda, a tua vida é completa com eles. Irmão, dá valor para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Cuida das suas coisas, glorifica a Deus, né? Olha, né? E exalta a Deus por aquilo que o Senhor colocou na sua vida e glorifica. Não fica reclamando, não fica pensando em crise, pensando nisso, pensando naquilo, pensando que não tem valor. Não tem valor para quem não tem. Para você tem valor e você tem que dar glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus. É a água de um poço, é algo que está na sua vida e que Deus deu para que você fosse feliz com tudo isso. Oh, glória. Davi é uma pessoa incrível. Ele vai falar no Salmo 23, 14, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha que lindo. Para que eu possa aprender, né, irmão José? Na casa do Senhor. Oh, glória. Ei, meu irmão, dá valor. Dá valor. Dá valor. Sabe qual foi a tentação da serpente para Eva? O que o Senhor falou? Que se você não comer, que nada, Eva. Aqui fora que tem um negócio que vale muito mais. Aqui fora, aqui, ó, vai lá e fala para Adão, que aqui fora tem um negócio que você, rapaz, tu nem sabe. Aí vocês são criatura, aqui vocês serão como deuses, conhecedor do bem e do mal. Na verdade, a tentação foi querer algo que parecia grande e desvalorizar o que realmente tinha. Não há nada tão bom que possa desvalorizar o que você tem hoje, o que Deus te deu hoje, o que você tem nas mãos hoje. Valoriza isso. Eu estava conversando com o irmão essa semana e falando do que a gente deseja,
e falando sobre, a gente sonha com isso, deseja aquilo, e eu estava falando para ele, meu irmão, Jesus decretou uma lei, colocou no Evangelho, Mateus 25, ele disse, ser fiel no pouco, olha, eu te coloquei no pouco, fica fiel aí no pouco, ele disse, se tu for fiel no pouco, completa para mim, irmão, sobre o muito te colocarei. Então a condição do Senhor, ai Senhor, eu estou olhando, meu Deus, é aquilo que eu quero. Aí o Senhor também está olhando, eu também estou te vendo, eu também estou te olhando. Ah Senhor, eu estou desejando, eu estou sonhando. E o Senhor também, eu também estou sonhando, eu também estou querendo que você logo, cumpra a sua parte aí, porque eu tenho algo muito melhor aqui para você, ô glória. Quem está aprendendo algo, dá glória a Deus. Primeiro verbo é valorizar, segundo verbo é renunciar. Ele viu, valorizou e ele renunciou. Ele disse, isso aqui não é para mim. Não é para mim não. Eu não sou grande o suficiente para tomar uma água tão cara. Ô glória. É o meu sonho com isso aqui, irmão. Isso aqui é forte. Ele disse, isso aqui é tão valoroso. E tudo que tem valor na minha vida, eu tenho um endereço de entrega. Oh, aleluia. Você tem um endereço de entrega, irmão, para tudo que tem valor na sua vida? Você tem um endereço de entrega? Ele renunciou, pastor Fabrício. Ele disse, aqui é muito lindo, é muito grande, é muito maravilhoso. Isso aqui é muito especial. E eu tenho um endereço de entrega para tudo que é especial na minha vida. E o endereço de entrega é o altar do meu Senhor. E eu vou derramar sacrifício de libação. Eu vou derramar diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele renunciou. E a renúncia está estabelecido como um pré-requisito para quem quiser se relacionar com o Senhor. Sempre que a gente se relaciona com Ele, há algo para nós renunciarmos. E quanto mais nós renunciamos, mais coisas Ele vai trazendo, mais bênçãos Ele vai trazendo para a nossa vida. O grande erro das pessoas é imaginar que eu vou renunciar e vou ficar sem nada. Não, meu irmão. Não pense assim. Enquanto você renunciar algo pequeno aqui, o Senhor está trazendo algo muito maior. Até um ponto da sua história e da sua trajetória, em que duas coisas serão importantes, mas irrelevantes. Olha, chega um ponto da sua história que o Senhor, você recebe algo, como Davi, recebe algo, e você não tem mais dificuldade de renunciar. Não é para mim, é para o Senhor. Você já não tem mais dificuldade de renunciar. E também você já não se complica com aquilo que Deus te dá. Porque enquanto a gente é imaturo, pastor, do que tu está falando? Vou te dar um exemplo. Você tem um filho de 12 anos e ele já sabe dirigir. Aí ele assim, pai, presta o carro para mim hoje? Já lavei, passei pretinho no pneu. Presta o carro para dar uma volta, o que você vai dizer? Filho, você já sabe dirigir, mas não é assim, meu filho, tem um tempo. Quem está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Então, a gente não se complica mais. A gente não se complica mais com aquilo que Deus nos dá. Oh, glória. Terceiro verbo aqui, ele reconheceu. Ele reconheceu o sacrifício dos seus valentes e ele reconheceu que aquele sangue que foi derramado, aquele sacrifício que foi feito, ele não era digno. Ele era apenas um homem como qualquer um de nós, uma mulher, um homem como qualquer um de nós. E o que ele reconheceu é que o Senhor é que merece coisas tão lindas, coisas tão grandes. Isso vai me levar a amar mais o meu Senhor, a agradar mais. Ele reconheceu quem eu sou, quem Deus é, o que essas pessoas fizeram. Ele reconheceu. Que coisa linda. Quarto verbo, ele orou. Ele disse, Senhor, longe de mim, eu não quero te desagradar fazendo algo que venha ofender a tua santidade. Não, eu vou oferecer ao Senhor. Que lindo, irmãos. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Por isso que o Senhor disse, achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Por isso que a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Por isso que o Senhor falou para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu já achei para mim, eu já adquiri, eu já tenho para mim um rei. Oh glória, aleluia. O Senhor já te achou? O Senhor já te achou, meu irmão, já te achou?
Ele já achou você, oh glória, o teu coração já está preparado para todas essas maravilhas que o Senhor pode fazer. E eu encerro aqui, irmãos, o quinto verbo, ele amou o Senhor. E ele submeteu o desejo dele, ele subjugou o desejo dele, e ele honrou ao Senhor. Oh, aleluia, oh glória, como é bom, irmãos, quando a gente ama o Senhor. Como é bom amar o Senhor. Eu vou falar para você, quando a gente está cantando e fala o nome de Jesus, não sei o teu coração, mas no meu coração, meu Deus, aleluia, esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome é santo, esse nome dá sentido às nossas vidas. Amar a Deus é muito bom. Irmãos, os amores, vou voltar no assunto do começo, os amores aqui da terra não são suficientes para preencher o seu coração, para preencher a sua alma. Os amores e os relacionamentos que nós temos aqui, irmãos, né, entre nós aqui são maravilhosos, mas eles não são suficientes para completar a nossa alma. Nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos não simplesmente amar, verbalizar esse amor, cantar esse amor, ei, irmão, viver esse amor. É necessário. Oh glória, aleluia, você será mais feliz, você será completo. Oh glória a Deus, você será alguém que vai ter sentido e propósito. Você será alguém que não terá medo das crises, das dificuldades. Não, você não terá medo das guerras. Não terá, irmãos, porque esse amor vai te conduzir, porque esse amor vai te levar. Aleluia. Um dia, o apóstolo Pedro teve um desejo: Senhor, contigo eu vou até a cruz, contigo eu vou até o fim, eu não vou deixar ninguém te fazer mal. O Senhor falou: ó Pedro, não quero te dizer nada, mas não vai ser assim. Não, Senhor, mas e ele temou, né? Tem algum teimoso aqui? Não, levanta a mão. Ele temou, nem olha para o lado. Ele temou quando ele disse: não, eu vou contigo, eu vou. E ele disse: não, tu não vai, não. Bom, enfim, chegou lá naquele momento crucial, ele nega o Senhor, praguejando, a Bíblia diz. Quem aqui nunca errou, também não precisa levantar a mão, né? Todos nós erramos, todos nós caímos, todos nós pecamos, e o Senhor vai em busca dele, meu irmão. O Senhor vai em busca dele, aparece na ressurreição, dizendo para Maria: Maria, não me detenhas, eu não subi ao Pai, mas vai e diz para os meus irmãos que eu já ressuscitei. Eita glória. E outra, fala para Pedro se preparar, que eu já marquei um encontro, que eu quero me encontrar com ele. Aleluia, aleluia. E quando eles estão lá pescando no mar da Galileia, o Senhor aparece na praia. Eles não pegam peixe, eles não pegam nada, eles passam a noite toda com fome, porque assim, sem Jesus tem fome, sem Jesus tem sede, sem Jesus a alma é vazia. E aí Jesus está lá fazendo a janta já de manhã, peixe e pão, e eles aparecem, um disse para o outro, parece que foi João, né? É o mestre. Quando ele falou que era o mestre, o Pedro botou a capa e tibum, saiu nadando. Quando ele chegou lá, já tinha pão, já tinha peixe, e o Senhor fala assim: filhos, eu amo esse Jesus, irmão. Jesus é extraordinário. Filhos, tendes algo de comer? Ninguém tinha coragem de perguntar nada. O texto diz: ninguém tinha coragem de perguntar nada. Ele já sabia o que era o Senhor. Ninguém tinha coragem de perguntar nada. Filhos, tendes algo de comer? Ficaram por ali e tal, né? Começou a conversa. Você sabe quando a gente, né? Quem aqui quando era menino, nem vou te contar essa história. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu apanhava todo dia. Até uns 14 anos, era normal. Aprontava também, né? E a mamãe botava no lugar. Mas a gente chegava assim, ó, né? A gente aprontava, daí a gente chegava lá de longe, né? Para ver se estava tudo bem, né? Assim chegou o Pedro, lá de longe, né? Para ver se estava tudo bem, daqui, dali, né? Se fosse hoje, aqueles dois amigos na parada do ônibus, né? Dizendo assim: pois é, vai chover? Sei.
Diz que vai, o Coutinho falou que vai. Pois é, parece que sim. Aquela conversa que vem de longe. E aí, o Senhor fala para Pedro: pois é, Pedro, tem um assunto aqui contigo. Quer saber uma coisa? Tu me ama? Pedro, tu me ama sem rodeio, meu irmão. Sem rodeio. O Pedro pensou: puxa, não dá para Jesus puxar outro assunto, né? Deixar isso aí para o final. Ele já vai direto no ponto: Senhor, tu sabe que eu te amo. Esse tu sabe que eu te amo, não sei se você já analisou. E o último, quando ele diz assim, ó, tu sabes, quê? Tudo. Quando ele diz assim, ó, tu sabe tudo. E tu sabe que eu te amo. Aleluia. Um processo de restauração, um processo de reaproximação. Tem gente que pensa: eu estou aqui porque eu quero. Não, você está enganado. Você está aqui porque Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te salvou, Deus te lavou com o sangue dele. Oh glória, Deus te trouxe para cá. Ele viu a tua alma vazia e disse: eu vou encher a tua alma, eu vou te encher de alegria, você será outra pessoa, eu vou te transformar. Então o Senhor te trouxe. E é por isso que você está aqui. Não, Ele me ama porque eu amo Ele. Também não. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia. E o Davi vai transformar essa água em uma oferta de libação e vai derramar ao Senhor. E nós podíamos ficar aqui falando sobre tantos derramares que estão na Bíblia. A Maria, irmã de Marta e Lázaro, que quebra o vaso de alabastro, que derrama o perfume, a casa se enche com o perfume daquele derramar. Nós podíamos falar daquela mulher que na casa de Simão, Leandro, o Senhor estava lá jantando na casa daquele fariseu chamado Simão, e a mesa era baixinha. Você sabe, né, que a mesa do Oriente era baixinha, e Jesus estava assim, com os joelhos dobrados, com os pés para trás, e aquela mulher chega por detrás de Jesus, abraça os pés de Jesus. Que lugar alto! Abraça os pés de Jesus, missionário Márcio, começa a chorar, e com as lágrimas ela começa a lavar os pés de Jesus, e com os cabelos ela começa a enxugar os pés de Jesus, e começa a beijar os pés de Jesus e a ungir os pés de Jesus. Aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Onde você está derramando, meu irmão? A tua alma, o teu desejo, a tua necessidade. Derrama em Cristo nessa noite. Derrama no Senhor essa noite. Deixa Ele encher a tua alma, o teu coração. Deixa Ele encher você de paz e de alegria. Saia daqui dessa noite completo. Oh aleluia, oh glória. Sai daqui dessa noite com a tua alma cheia e transbordando do amor de Deus, porque Ele ama você. Quem recebe essa palavra e glorifica o Senhor, fique em pé, por favor, com a autorização do nosso pastor Fabrício. Oh glória a Deus. Aleluia. O Kadosh vai louvar e nós vamos orar. E se essa palavra falou no teu coração, eu gostaria muito de orar pela tua família aqui essa noite. Podemos, pastor Fabrício? Você pode reunir com a sua família e nós orarmos juntos essa noite, pedindo a bênção de Deus. Você quer vir à frente ou aí onde você está, enfim? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir que o Senhor, Ele venha abençoar os nossos lares, as nossas famílias. Oh glória, que o nosso desejo e o nosso coração se voltem para o nosso Deus. E nós possamos ser cheios da alegria do Espírito Santo e regozijar no Senhor. Aleluia! E andar nele. Que o teu amor seja renovado. Que a graça de Deus na sua vida seja renovada. Que você seja, meu irmão, minha irmã, uma família feliz no meio de uma sociedade que vive em confusão. Que a sua casa seja uma casa como a casa que leu aqui o pastor Leandro. A casa de Obed-Edom, uma casa abençoada. Abençoada por Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em oração, Senhor, e nessa noite da família,
Estamos orando pelo teu povo, estamos orando pela tua igreja, estamos orando, Senhor, pelas famílias que estão aqui reunidas, pedindo, Pai, a bênção do Senhor. Oh, meu Deus, nós aprendemos com a tua palavra hoje, Senhor, aquilo que fez Davi, quando ele derramou aquela água, honrando ao Senhor, derramou na tua presença, Pai, aquilo que tinha tanto valor, te amou, te serviu, oh meu Senhor, e aqui nós estamos, Senhor, com a nossa família, com a nossa casa, Senhor, com os guerreiros que caminham ao redor de nós e junto conosco, Senhor, no nome de Jesus, estamos em oração, pedindo a tua bênção sobre a igreja do Senhor, pedindo a tua bênção sobre a vida do pastor Hebron Mussini, da sua família, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada uma das famílias que estão aqui essa noite, Senhor, e que esperam e precisam, aleluia, da renovação e do toque do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração saia desse lugar cheio de paz, cheio de alegria, aleluia, regozijando, Senhor, na tua presença, meu Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre o teu povo nessa noite, meu Deus. Oh Pai, abre o teu céu, abre o teu bom tesouro e derrama sobre cada um segundo a sua necessidade a tua bênção, meu Senhor. Que ninguém saia desse lugar com as suas mãos vazias, com o seu coração vazio, com a sua alma em necessidade, mas que a bênção do Senhor esteja derramada agora sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Você pode abraçar essa pessoa que está ao seu lado, dar um carinho, dar um beijo. Deus te abençoe.